Vamos lá para mais uma live com especialista. Hoje o tema é sobre aleitamento materno, pois a gente está passando aí pela semana, na primeira semana de agosto, do dia 1 ao dia 7, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E hoje eu estou aqui com a psicóloga Débora, que ela já vai entrar. Ela estava tendo um eco, então eu tive que cancelar aqui a live para começar de novo. Para você que está assistindo, eu sou Emerson Oliveira, trabalho com psicologia e sexualidade. E aí, vou colocar aqui a minha convidada, que é uma psicóloga, que é a Débora Cabral Carmona. Vamos ver se agora ela não vai estar com eco. Boa noite, Olá, Débora. boa Vamos noite, ver agora. Emerson. Esperar o Eu pessoal acho que eu estou me entrando. escutando. Esperar o Tá pessoal ainda... entrar, mas agora eu não estou me escutando. Não tá? Para mim tá ótimo agora. Ah, então agora vai. Então, se você não está se ouvindo, agora vai. Agora deixa o pessoal Agora deu recebendo de certo. novo os convites e aí a gente vai conversando. Bom, Débora, fala um pouquinho sobre você, se apresenta, né, o seu trabalho rapidamente, e aí a gente começa a falar sobre esse assunto depois. Perfeito. Bom, então eu vou começar me apresentando, pessoal que foi pegar a reprise depois. Eu sou a Débora Carmona, sou psicóloga de gestantes e mães e eu atuo auxiliando as mães a terem um maternar mais leve, né? Mais leve e consciente. Então eu faço atendimento individual, eu faço rodas de conversa, participo de grupos, mas sempre com esse intuito de trazer os desafios da maternidade e refletir um pouquinho sobre como essa mãe já é suficiente muitas vezes, mas não se dá conta disso. Então a gente trabalha muito no sentido de trazer para essa mãe essa autonomia e essa maternidade da forma como isso encaixa na realidade dela. Bacana. Então, por esse motivo que a Débora está aqui comigo hoje, para a gente falar então sobre o aleitamento materno. A Débora vai falar bastante aí sobre aspectos que envolvem a mãe, a amamentação e tudo mais, e a própria semana, né, mundial do aleitamento. E aí depois eu entro um pouco falando sobre os impactos da sexualidade e alguns assuntos que envolvem a mãe e a sexualidade e a saúde sexual dela, certo? Vamos lá? Perfeito, Emerson. Então, primeiro para contextualizar um pouquinho, por que a gente está falando de aleitamento materno, né? Existe uma campanha, que é uma campanha mundial da Semana de Conscientização do Aleitamento Materno. Essa semana ela vai do dia 1 até o dia 7 de agosto e ela é organizada pela Aliança Mundial para a Ação do Aleitamento Materno. Em inglês, a sigla é WABA. Por que a Uhum. gente fala dessa importância da amamentação? Existe aí um movimento muito grande das entidades, das consultoras de amamentação, das maternidades. Existe uma campanha aí muito grande para reforçar a importância da amamentação, não somente para nutrir essa criança, mas por benefícios para essa mãe, né? Então, hoje a gente sabe que existem alguns benefícios no pós-parto, até na recuperação desse parto. Existem benefícios no vínculo da mãe com esse bebê. Também existem muitos Uhum. benefícios quanto ao sistema imunológico do bebê. Então, algumas pesquisas aí apontam que os bebês que foram amamentados por mais tempo, principalmente na amamentação exclusiva até os 6 meses, eles tendem a ter menos doenças. Então, existe aí uma porção de pesquisas que apontam enormes benefícios dessa amamentação. O que a OMS preconiza, né? Então, a recomendação é amamentação exclusiva até 6 meses de idade. Então, até 6 meses não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nada, é só amamentação, o leite materno. E a partir dos 6 meses, Uhum. esse leite vai complementar a nutrição da criança até os 2 anos ou mais. Então, a importância da Certo. amamentação na vida da criança e da mãe é muito grande. Por isso, essa campanha. Essa é a parte básica da campanha. Mas, para a gente falar de amamentação, a gente também não pode deixar de problematizar essa amamentação. A gente precisa Aham. entender que hoje, menos da metade dos bebês tem acesso a essa amamentação exclusiva até os 6 meses. E não é só por força de vontade da mãe. Né? Existe uma ideia Uhum. muito grande de que essa mãe precisa ter, se ela tiver muita força de vontade, ela consegue, se ela quiser muito, ela vai passar pela dor e vai conseguir amamentar.
E hoje a gente sabe que existe aí na nossa sociedade uma força muito grande contra a amamentação, né? Que vão desde as empresas de fórmulas, que muitas vezes tem aí as campanhas que acabam colocando ali na mão dessa mãe uma escolha muito difícil, né? Pediatras que sempre colocam em xeque assim, quanto essa amamentação está sendo boa ou não para o bebê. Então existe aí uma porção de situações que vão barrar essa mãe com relação a essa amamentação. Então, são fatores de risco para essa mãe não amamentar, né? É uma rede de apoio menos fortalecida, o fato de ser mãe solo, uma dificuldade financeira grande, uma falta de acesso à estrutura. Então, a gente precisa problematizar também que não é só a mulher querer que ela vá amamentar. A amamentação, ao contrário do que a gente achava até pouco tempo atrás, ela não é algo natural e instintivo. Ela é algo que a gente aprende. Então, quando o bebê nasce, a mãe vai precisar aprender a amamentar e a criança vai precisar aprender a mamar. E esse aprendizado, ele vai acontecer em um tempo diferente para cada família. E é nesse momento desse aprendizado que tem essas quebras que vão fazer com que essa mulher acabe sendo desestimulada na amamentação. Então a gente precisa lembrar também que existe todo esse contexto social que vai favorecer ou não essa mulher a manter essa amamentação durante o tempo que a OMS preconiza, né? Olá, boa noite para quem está chegando. Só falando um pouquinho sobre os benefícios também da amamentação, que a gente já citou, mas a gente teve que cair a live, né? Acho que não ficou salva. Uma das coisas que alguns benefícios, por exemplo, da amamentação tem relação com o vínculo, com o sistema imunológico, e também na amamentação a gente tem a transmissão da ocitocina, que a gente fala que é o hormônio do amor. Essa ocitocina, ela é muito transmitida no toque com o bebê. Tem até uma série no Netflix, Bebês em Foco, que fala dessa ocitocina. Algumas pesquisas mais recentes mostram que até os pais que ficam muito em contato com o bebê, né, contato de toque mesmo, pele a pele, coloca para dormir, dá banho. O pai que se encontra nesse momento de vínculo com o bebê, eles também conseguem produzir um nível de ocitocina. Não é como o das mães, mas eles também conseguem produzir esse hormônio. Então, um dos benefícios da amamentação é que esse toque pele a pele, né, enquanto o bebê está sugando, essa ocitocina vai sendo jorrada do seio da mãe. Então, junto com esse leite materno, essa mãe tem uma sensação de bem-estar também dessa ocitocina, ela tem uma sensação de maior proximidade com o filho, e aí esse vínculo vai ficando mais fortalecido. Então, essa ocitocina, ela entra nessa parte. Aí você me pergunta, ok, mas e se a mãe não conseguir amamentar? Se a mãe não conseguir amamentar, existem outras formas de você criar essa ocitocina, como a gente falou da série do Bebês em Foco, que é através do toque. Então, quando você está dando o seu leite para o seu filho, seja o leite da fórmula, ou leite materno, ou leite da sonda, você está segurando o seu filho, o momento que você está olhando nos olhos dele, que você não está distraído olhando para a tela, ou para o celular, qualquer outra coisa, aquele momento do toque, ele vai promover essa troca de ocitocina, mesmo que não seja pela amamentação, tá? Vamos contextualizar um pouquinho desse início. Para além da amamentação, essa mulher, quando ela nasce, que a gente fala que a mulher nasce junto com esse bebê, essa nova mulher, eles vivem um período que a gente chama de período simbiótico. O que é isso? Nos primeiros meses, o bebê e a mãe é como se fossem a mesma pessoa. Então, para o bebê, a mãe ela é só uma extensão de quem ele é. O bebê não consegue entender que a mãe é uma pessoa diferente dele. E esse vínculo, ele fica muito forte com a mãe e com o bebê, e isso é o que explica por que algumas mulheres têm tanta dificuldade de achar outros papéis, encontrar outros papéis no início dessa vida materna. Porque ela está ali criando esse vínculo com esse bebê, ela está num período adaptativo e ela está nesse meio simbiótico com o bebê. Então ela se mistura muitas vezes ali com o bebê. A mãe vive em função dele no começo. Por isso que é muito difícil.
por exemplo, de esposa. Então, o relacionamento com o marido geralmente acaba ficando meio de stand-by, né? Fica naquele momento mais reservado, né? O relacionamento com os familiares. Ele vai dar todo esse espaço para essa mãe descobrir esse filho e para ela poder se vincular a esse bebê. Então, nesse início, a mulher ela fica ali trocando muito esse momento. E aí, Sim. quando a gente está falando da amamentação específica, que aí é onde o Emerson vai entrar falando um pouquinho da questão da sexualidade, né, Emerson? Esse Sim. seio da mãe, que antes era aquele seio sensual, ele passa a ser um seio nutridor. Então, aquele seio que era uma zona de prazer, uma zona erógena lá da mulher, passa a virar um meio de alimentação do seu filho. E aí é onde ocorrem algumas confusões entre esse homem e essa mulher. Sim. Quer já falar um pouquinho sobre essa questão, Emerson? Até mesmo quando você falou, Débora, da ocitocina, né, é um momento também produzido até mesmo para o leite, né? Acontece essa produção para ocitocina, ela não só na produção, na hora do orgasmo também ela é produzida, na hora do parto ela é produzida, em vários momentos para tirar um pouco a tensão também. Ela é como igual como que se diz, a outra que eu esqueci agora aqui o nome, mas ela ajuda não só nesse toque com a mãe e o filho, que é importante essa ligação, e ela também ajuda o casal, a mãe poder olhar para o marido de uma outra forma, né? Como você disse, morre não, nasce uma mãe ali, né? Conjunto com o bebê. Então, antes ela tinha um papel social de mulher e de esposa, se a gente estiver falando aí de um casal heteronormativo, né? Então tá ali uma esposa, um casal, tudo bem, agora ficou grávida, que também é um processo ali de luto da gestação, né? Porque também gera uma dor na hora que o bebê nasce, aquele barrigão, aquele momento que agora estava protegido, mas agora não está mais, porque agora está para o mundo, né? Então, essa ligação realmente que existia, agora foi cortado o cordão umbilical, então agora são dois seres separados ali. E esse momento de amamentar, quando ele começa, nos primeiros tempos, é muita fadiga que a mãe sente, porque ela passou. Tem mães que ficam aí horas para ter o bebê, certo? E aí, então, vai ficar toda com muita fadiga, muito cansada e estressada. Quando ela começa a amamentar, você falou que acho que tem um certo momento que você comentou sobre o ser difícil, né? Que algumas mães não conseguem, e até mesmo que alguns profissionais meio que tem esse produto aqui que vai te facilitar, você não precisa machucar a mama por isso, porque é aí que você falou, né? O seio deixa de ser seio, agora é mama. Então, antes era o meu seio, né? Uma parte que mostra um pouco da sensualidade da mulher, onde chama muita atenção, onde a mulher gosta de tocar. Agora não, ele não é mais um seio, agora ele é uma mama, né? E é claro que o tamanho aumenta, e tem mulheres que não têm, né, o seio muito avantajado, quando ficam grávidas, ficam até felizes, né? Nossa, agora meu seio tá grandão, então fica nesse momento da gestação, fica até feliz. Então, nesse primeiro momento da amamentação, além da criança ter uns horários meio confusos de sono, muitas vezes acorda no meio da madrugada com fome e tal, isso desregula todo o sono da mãe. Automaticamente, mãe cansada, mãe sem desejos, né? Difícil você querer ter relação sexual, ou até mesmo, lembrando que relação sexual não é só o ato de penetração, né? Relação sexual pode ser até um contato ali mais íntimo sem ter penetração. E aí, a mulher tá cansada, descabelada, né? Com olheiras. Tentando dar conta desse bebê, né? Isso. E aí ela olha no espelho e fala, até parece que meu marido vai me querer assim, nem eu quero que ele me queira assim, né? Então, é um momento muito importante das mulheres perceber que é ok não ter desejo nessa hora, né? E, só que é importante, antes de tudo isso, antes do bebê vir, a família já fazer um planejamento que isso vai acontecer.
Porque o marido, ele não vai passar por esse processo mais estressante que a mulher passa, né? Então ele vai ter que Sim. dar um suporte. Então, durante acho que aí uns 3 meses, 4 meses, é o período que a mãe não, que a mulher, normalmente, ela não vai querer relações sexuais. Então é importante. Tem algumas questões aí quando a gente fala da sexualidade, né? Quando a gente fala da Uhum. sexualidade da mulher no pós-parto, a gente fala muito da relação que ela vai estabelecer com o próprio corpo, né? Então, como você falou, Sim, quando nasce o bebê, muitas vezes essa mulher olha para o corpo dela e ela não se reconhece. Tem algumas isso. mulheres que vão ter mais facilidade ou não para voltar ao corpo pré-gravídico. Mas, na verdade, essa mulher passou Uhum. cerca de um ano sofrendo várias transformações nesse corpo, né? Tanto internamente quanto Isso. externamente. Então, quando a mulher se olha no espelho, muitas vezes ela passa por esse processo de luto, né? Do corpo que ela perdeu. E como hoje a gente tem acesso a muita informação, então a gente olha, abre o Instagram, tem uma porção de pessoas ali que tiveram filhos e em uma semana tá com a barriga chapada, né? Você vê aquelas blogueiras, as famosas. Então, todo esse monte de informação que é jogado sobre a mulher, muitas vezes faz com que essa mulher no pós-parto sofra muito com essa comparação. E é uma comparação Uhum. injusta, né? Eu costumo dizer que a gente está comparando ali realidades muito diferentes. Então, quando a gente fala de Sim. uma mulher que trabalha com o corpo dela, né? Que vive do corpo dela, a gente está falando de uma mulher que tem ali uma equipe imensa à disposição dela e que pode ter alguma predisposição Claro. genética. Tem vários fatores que a vida na rede social não vai dar conta de mostrar pra gente. E Uhum. muitas vezes essa Sim. mulher, nesse ímpeto de mostrar o corpo dela, porque isso traz orgulho para ela, acaba ferindo outras mulheres que não se reconhecem nessa realidade. E mulheres que vão aí ter uma dificuldade muito grande de assumir esse novo corpo. Então, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de envolvimento do casal nesse pós-parto, esse também vai ser um fator agravante. Né? Essa mulher que não se Sim. reconhece, que não gosta do que ela vê no espelho. Então, para ela se Isso. olhar e se aceitar, leva-se um tempo, às vezes, que é diferente do homem para a mulher. Por isso que, como você Uhum. trouxe, né, Emerson, esse casal ele precisa estar muito bem alinhado da chegada dessa criança e precisa conversar sobre isso, né? Realmente expor essa situação, que muitas vezes para a mulher é óbvio, mas para o homem não é. Essa dor que a mulher Uhum. sente sobre o corpo, né? Esse luto que ela tem do corpo que ela perdeu, essa confusão do seio, né? Dos seios como uma zona de prazer com o marido, né? E como uma zona de prazer com o bebê. Isso fica muito confuso. É até importante a gente também trazer aqui que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela elaborou um documento falando sobre essa questão da amamentação e da confusão desse corpo da mulher, onde eles Uhum. colocam essa questão do seio como uma zona de prazer na alimentação do bebê e como um Sim. centro de prazer com o homem e com a mulher. Quando a gente fala dessa confusão de um órgão aí que cumpre dois papéis totalmente diferentes, e dessa mulher que é vista de formas diferentes, a gente precisa lembrar que a mulher mãe, ela muitas vezes é colocada num lugar sagrado. Então a mídia coloca essa mulher numa posição santificada, né? A gente tem várias imagens aí da mãe como aquele ser puro, né? Aquele ser sagrado mesmo. Então, essa mulher, quando a gente traz ela para essa realidade, em que ela não é essa mulher só pura, ela não é essa mulher que é só mãe, muitas mães vão ter mesmo essa dificuldade de encarar o bebê de outra forma. E aí a gente tem duas coisas que acontecem com muitas mulheres, muitas vezes de forma inconsciente, mas que essa mulher vai vivenciar nessa experiência da amamentação. Existe um grupo de Uhum. mulheres que vão apresentar uma disfunção muito grande com a amamentação, e elas não têm nada fisiologicamente de errado. Então a mãe vai procurar uma consultora, mas a pega está correta, o bebê está sugando bem, a mãe não consegue amamentar, ela não sabe de onde está vindo essa dificuldade. Claro que a gente está falando aqui de hipóteses, mas essa Uhum. hipótese, essa primeira hipótese, é dessa mãe que tem uma dificuldade de enxergar esse seio como algo nutridor. Ela tem um foco tão Tá. grande nesse seio como uma zona erógena
que ela se sente culpada de não conseguir, dar isso para o filho, né? Porque para o filho é outra coisa, a função da mama é diferente, a função é uma função de nutrição, de vínculo, de calma, de porto seguro, de conforto. Então, muitas vezes a mulher sente tanta dificuldade em desassociar esse seio que ela não consegue manter essa amamentação, mesmo estando fisiologicamente preparada. Então, para isso que ela precisa, quando tá tudo ok, viu que a pega tá certa, o bebê tá sugando direitinho, a mãe não tem nenhum problema de saúde ali que explique essa dificuldade com a amamentação, mas ela não consegue, às vezes sente muita dor, ou sente uma ansiedade muito grande quando a criança tá ali no seio, procure um profissional para ele poder fazer um diagnóstico adequado. Porque às vezes a gente fica buscando solução fisiológica, muita solução no corpo, e tá tudo ok com o corpo. É na cabeça que existe alguma disfunção ali, alguma dificuldade mesmo nesse entendimento. E é uma coisa que é muito inconsciente, então essa mulher não tem contato com esse tipo de informação. Uma outra questão é que tem muitas mulheres que perdem a libido durante todo o período da amamentação. Então, ao contrário desse primeiro grupo, outras mulheres vão enxergar no seio ali aquele potencial de nutrição e ela vai perder esse sentido do seio como algo de prazer. Pro relacionamento, né? Não só pro parceiro, pra parceira, ela vai perder essa libido. Então ela perde essa zona de prazer do seio, porque ela tá com aquele seio inteiramente voltado para a nutrição do bebê. Então muitas mulheres se sentem extremamente desconfortáveis quando elas estão numa relação e a pessoa encosta no seio, ou o seio vaza durante uma relação. Elas ficam extremamente desconfortáveis, porque para elas o seio ele está muito ligado à amamentação. Então nesses dois casos, né, com esses dois grupos, tem alguma coisa de errado com aquela amamentação, não está fluindo como deveria, procure um profissional. Porque a amamentação, quando a gente fala de uma amamentação efetiva, ela precisa fazer bem não só para o bebê, mas para a mãe também. A gente sempre fala que quando a mãe está bem, o filho fica bem. Mas quando essa mãe está fazendo aquela amamentação por obrigação, porque é recomendável, né? Porque é ideal, mas quando não está sendo prazeroso para ela, essa amamentação ela também não se torna prazerosa para o filho, porque vira somente uma obrigação ali, ela só está cumprindo o checklist da maternidade, mas ela não está envolvida nesse processo. E aí que realmente a amamentação não cumpre o seu papel, e aí que essa mulher realmente ela ganha muito mais se ela procurar um profissional adequado, né? Se ela se informar sobre isso, para ela poder realmente resgatar esse prazer na amamentação e conseguir manter ela adiante pelo tempo que ela gostar. No momento aqui, eu acho que eu não sei se eu comentei, Débora, que é a labilidade emocional que acontece, que é quando fica muito flutuante as emoções no momento no puerpério, né? Quando a mãe está passando aí pelo puerpério, que vem a amamentação, que vem o banho, vem toda essa mudança, até mesmo o foco, né, da live seria a amamentação, porque é a semana do aleitamento, mas assim, a mulher, ela fica, em um dia ela tem várias emoções, né, nesse momento de amamentar, então às vezes vem uma culpa, às vezes vem uma alegria. E essas mulheres que têm essa grande dificuldade, normalmente com o seio, né, de amamentar e sentir essa culpa, porque, nossa, era um objeto aí né, um órgão que dava muito prazer pro meu marido, agora eu tô aqui com meu filho e quando eu dou de mamar, eu tenho essa lembrança de prazer quando eu estava com meu marido, porque o bebê tá ali mamando e o bebê tendo o seu prazer de satisfazer a fome, né, que é o tocar ali da boca, o sugar, é quando ele está descobrindo o mundo, né, que a sexualidade começa já por ali para o bebê, na hora que ele está reconhecendo o mundo. Então essa labilidade emocional da mãe, às vezes vai atrapalhar, né, a amamentação, e isso pode gerar aí que o próprio leite produza menos. Sim. Ou às vezes, dependendo de como for se lidar, vai ter um bom processo de amamentar, porque é pelo menos 6 meses, né, o mínimo para uma amamentação, para ser de grande nutrição para o bebê e vínculo entre mãe e filho. Você mamou até quanto tempo? Você lembra, Débora? Sua mãe te falou?
Olha, eu fui muito pouco, porque se hoje já era difícil, né? Eu sou gêmea, então hoje já era difícil na época da Ah, minha mãe, então eles tinham um outro tipo de informação, né? Então os nossos pais, é, as nossas mães, os nossos avós, eles tinham outras informações da época que sei. até eles recomendavam aqueles, como que chama? Aquelas substâncias para fortalecer o leite. Então não era nem Sei. só a fórmula, né? Era a fórmula ainda crescida desses componentes. Então a gente fala Tá, que entendi. quando entra a indústria aí das fórmulas e dos complementos e tudo Aham, mais, existe aí também uma propagação muito grande de informação sobre vários produtos diferentes no sentido de trazer para essa criança uma maior nutrição, mais vitaminas. Tanto aham, é que essa campanha de amamentação, hoje em dia, ela é muito mais forte, mas ela é muito recente. Né? Ela é muito recente, ela ainda precisa de muito trabalho. A gente fala que uhum, mesmo hoje, a gente fazendo campanha de amamentação, hoje tem as consultoras de amamentação, né, que estão aí à disposição, atendendo em casa. Mesmo hoje que a gente tem tudo isso à nossa disposição, essas mães conseguem amamentar por muito pouco tempo. Ainda o desmame precoce, né, que é antes desses 6 meses, ainda tem uma taxa muito alta. E aí a gente tá. entra um pouquinho nessa questão da mulher, do bem-estar da mulher. Desde a maternidade, existem vários Uhum, profissionais que vão fomentar nessa mulher, né, que vão fortalecer nessa mulher a ideia de que a fórmula vai deixá-la descansar mais, a ideia de que a fórmula faz o bebê dormir melhor. Existem vários mitos, várias crenças com relação ao leite, à fórmula, ao leite materno, que acabam atrapalhando um pouco essa relação da mulher com a amamentação. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que relatam que na consulta com o pediatra, eles falam que o leite da mulher é fraco, porque o bebê não está ganhando peso, né? Então fala-se que esse leite, que está faltando leite, que o bebê está chorando porque ele está com fome. E muitas vezes esse bebê está chorando por N motivos, porque o choro é a comunicação desse bebê. Existem várias crenças aí, né, de que o leite não é suficiente. Então, nossos avós ainda carregam essa ideia, né? Ah, mas vai uhum, só dar leite, mas o bebê vai ficar com sede, tem que dar água também. Então, existe aí uma porção de crenças que ainda hoje estão sendo desconstruídas, mas que existe aí um longo caminho ainda para a gente percorrer. Né? Então, hoje, quando a gente fala de uma mulher que conseguiu amamentar, é importante também que a gente olhe para essa mulher que não tem conseguido amamentar, entenda um pouquinho o que ela está vivendo. Porque essa mulher, para sim. ela amamentar, ela não precisa só de força de vontade, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de alguém ali. E essa rede de apoio precisa ser uma rede de apoio efetiva, no sentido do bem-estar Uhum, dessa mulher. Né? Até o tema que a gente trouxe aqui, o bem-estar de mãe e filho, porque hoje a gente consegue mostrar para essa mulher que o bem-estar não é só do bebê, ele tem que ser dessa mulher também. Então, se essa mulher está mamando sem ninguém para levar um copo de água, para ajustar a postura dela, para pegar esse bebê para rotar depois, para essa mãe poder descansar um pouco, ainda mais hoje que a gente preconiza essa ideia da livre demanda, né? Então é a mãe disponível ali sempre que o bebê quiser, essa mulher precisa ter essa rede de apoio. Porque senão, sim. tudo isso, esse processo de amamentação, ele fica muito exaustivo e aí ele não vai gerar bem-estar para essa mulher, ele vai gerar cansaço, vai gerar frustração, vai gerar culpa, né? Vai gerar nessa mulher uma série de questões ali que vão facilitar esse desmame precoce. Então a gente precisa falar Uhum, de rede de apoio, a gente precisa que os profissionais também se engajem. Até queria aproveitar para falar, né, Emerson, que hoje a gente começa a semana da parentalidade, né, para profissionais que trabalham com ah, essas mães. A gente vai ter aí a semana inteira com a escola da parentalidade, porque a gente precisa de profissionais que lidem com essa mãe e que tenham um olhar diferenciado para essa mulher. Tudo isso que a gente traz sobre a questão do bem-estar da mãe, não só do filho, todo esse olhar que a gente precisa ter para a mulher, ele vem crescendo há alguns anos, mas ainda é um olhar que muitos profissionais não têm. Né? Então, muitos profissionais que lidam com certo. essa mãe no pós-parto têm muita dificuldade de enxergar essa mulher para além da mãe. E existe uma mulher ali cheia de necessidades que muitas vezes vai no pediatra levar o filho e não tem nenhum olhar. Eu vou usar a minha experiência até para falar um pouquinho sobre isso, porque eu tive muita dificuldade na amamentação
E eu lembro que quando eu consultei várias consultoras de amamentação, né, tive vários procedimentos, eu tive realmente várias outras questões que me levaram a aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu lembro que quando eu ia no pediatra e eu falava que eu tinha dificuldade em amamentar e eu não queria parar, eu queria continuar, eu passei por 3 pediatras diferentes da minha filha. Nenhum deles pediu para ver a minha mama. Nenhum deles perguntou como que eu tava. Nenhum deles perguntou nada em relação a mim. Todo mundo perguntava em relação à minha filha. Se ela chorava muito, se ela estava dormindo bem, né? Então, várias perguntas aí, todas voltadas para o bebê, mas que exclui a mãe desse lugar. Então, a mãe, na verdade, tem até algumas mulheres que usam esse termo, que a mãe vira aí um grande seio. Parece que a mulher é aquela teta que vai amar o bebê. Então, você olha, você fala dos seios e fala assim, você precisa amamentar. E aí essa mulher fala, tá, mas eu não consigo amamentar. Então, mas precisa. Ah, mas eu não consigo. Aí a mulher abre as redes sociais e ela vê aquela campanha com aquela mulher belíssima, né? Amamentando com aquele sorriso de orelha a orelha, aquele momento terno, aquele momento bem comercial de margarina mesmo, né? E essa mulher não se vê nessa realidade. Porque a mulher, na realidade, a maioria das mulheres estão amamentando com aquela roupa, aquele pijama que tá o dia inteiro, com aquele coque no cabelo, a olheira imensa, aquele cansaço mesmo. E as mulheres precisam entender que essa é a realidade da maioria delas. E tá ok. Né? Muitas mulheres ficam buscando essa plenitude no começo da amamentação e no começo da vida com o bebê como um todo, não só na amamentação. Mas essa cena da plenitude é uma cena produzida, né? Existe muito bastidor ali por trás que essas mães não veem. Mas aí essa mulher se culpa. Gera muita expectativa, né? Antes, daí quando chega e dá de cara com a realidade, que é muito diferente do que se esperava, aí gera até uma frustração, né? Porque acha que, não vejo a hora de amamentar e fazer umas fotos bonitas, mas às vezes não vai ter nem paciência para tirar foto, porque o momento ali não vai ser propício. Eu te perguntei, Débora, se você lembrava quanto tempo você amamentou. Acho que eu nem amamentei, né? Acho que eu nem mamei. Você tem uma filha? Eu tenho uma filha que fez 2 anos ontem. Eu amamentei a minha filha até 2 meses de idade. Um dia antes dela completar os 2 meses, eu tive que parar. Eu tive candidíase, eu tive mastite, eu tive várias questões. Então eu amamentei ela por 2 meses. Complicou. Então foi bem curto o seu processo de... Foi um desmame precoce. E aí eu tive que entrar no meu processo até, porque eu até coloco eu tenho um canal no YouTube que eu falei sobre os profissionais deles entenderem a própria história para poder lidar com outras pessoas. E isso é uma questão que vem nos grupos de amamentação. A gente sempre atende mães com essa questão do desmame precoce. Essas mães sentem uma culpa muito grande. Então, foi nesse processo que eu comecei a encontrar aí essa área de atuação com mães. Foi justamente por conta desse processo que eu fui levada a conhecer essa outra realidade fora dos comerciais, né? Essa é a hora que a gente deixa essas expectativas de lado e a gente entra em contato com o que é real, com o que é possível. Oi, voltou. Voltou. Então, e é importante a gente falar disso. Até me lembro de uma fala de uma profissional, esses dias estava fazendo uma live, que é bem importante também para as mães que estão aqui assistindo a gente, para as mães que vão ver a reprise. É uma especialista em amamentação, e ela fala justamente essa questão do tempo da amamentação. Para mães e pais, né? Porque é importante também os homens conhecerem esse processo para eles saberem como ajudar e como se comportar também, né? Perfeito, Emerson. A pessoa, o parceiro ou a parceira dessa mãe precisa conhecer tanto quanto ela sobre tudo isso. Até por isso que a gente fala muito hoje da importância da prevenção. Né? Mas quando a gente fala da amamentação, embora ela seja recomendada, exclusiva até os 6 meses de idade e depois complementar até pelo menos 2 anos de idade, é importante falar para essa mulher também que amamentou 10 dias, que amamentou 2 meses, que amamentou 8 meses e está sentindo aí que ela só amamentou isso, é importante que ela entenda que ela amamentou tudo isso. Porque tudo isso estava dentro das possibilidades dela. Então, se essa mãe amamentou por 10 dias,
que bom que ela amamentou por 10 dias. Tem algumas mães que passam, que o filho vai ficar na UTI neonatal por muito tempo, então o filho já tem contato com essa fórmula desde cedo, que essa mulher entenda que existem outras formas de reconstruir esse vínculo também, e que elas também entram na campanha de aleitamento materno. Porque quando a gente fala de aleitamento, a gente fala de uma palavra que é diferente da amamentação. Quando a gente fala de aleitamento, a gente está falando do momento em que você entrega a nutrição para o seu filho da melhor forma possível. Se não é a amamentação com o seio, que ela seja feita da forma mais próxima possível, essa mãe, esse pai, quem vai fornecer esse alimento para a criança, que esteja ali disponível para a criança, que construa esse momento de vínculo, porque o aleitamento ele vai muito além dessa mama, né? Então é importante quando a gente fala da campanha do aleitamento, que a gente também não vire as costas para essa mulher que não pôde amamentar, que a gente faça a campanha sim, né? Ontem, inclusive, teve uma postagem da Bianca Balaciano, que é uma das entusiastas da amamentação aqui no Brasil, falando justamente dessa questão, que quando a gente fala de amamentação, a gente também precisa olhar para essa mulher que amamentou uma semana, que amamentou 2 meses, que amamentou 6 meses, e da mulher que amamentou por muitos anos, porque todas elas são impactadas pela campanha. Quando a informação chega para o maior número de mulheres, quando elas entendem a importância da amamentação, e quando as pessoas ao redor dela entendem a importância delas também como rede de apoio dessa mulher, ela consegue ter uma amamentação mais efetiva. E ela consegue fazer da amamentação um momento prazeroso de verdade. Que é um momento prazeroso diferente daquele momento prazeroso da campanha, da foto lá da amamentação super plena. Vai ser aquela amamentação dentro da sua realidade, dentro do seu vínculo com o bebê. Que é um vínculo só teu. É um vínculo e a satisfação subjetiva, né? Que é da pessoa, né? É pessoal ali dela, né? É uma satisfação daquela realidade, né? Não da realidade da foto ou de um vídeo. Eu fiz uma pergunta lá no Facebook, na minha página do Facebook, perguntando por quanto tempo as mamães conseguiram amamentar. E eu tive alguns comentários, mas a maioria, você acredita que foi tudo acima dos 6 meses? Ai, que bom! Que bom, Everton. Fico muito feliz. Porque eu estava até imaginando que existiria essa dificuldade, né? Falando, foi menos de 6 e tal. Só que, na verdade, eu tive pouquíssimo, acho que uns 3, no máximo 4, falando que foi menos. Eu tive uma aqui até que falou que o primeiro foi 3 anos e o segundo foi até os 5. Olha que beleza! E eu mamei até os 3, minha mãe até comentou aqui. Eu mamei até os 3 e minha irmã foi até os 10 meses, né? Que legal. Você já tinha essa informação, Emerson? Eu já sabia. Que legal. Eu já sabia, porque a mamadeira também demorei para deixar. Sim. Então minha mãe até comentava, se mamou até os 3. No peito, a mamadeira, foi anos. Foi quando não dava mais conta a mamadeira, sabe? Porque daí eu tinha minha irmã, eu até competia com ela. Então eu acho que eu tinha, sei lá, a mamãe é muito... Ixi, eu deixei a mamadeira, acho que com 9, 10 anos. Eu já era grandinho, eu lembro que eu competia com ela. Mas daí não dava conta, porque uma sugada minha já acabava o leite da mamadeira. Né? Daí não tinha mais graça. Daí eu joguei a mamadeira longe e parei de usar a mamadeira. Mas, óbvio, né, que mamar até os 3 anos eu não lembro. Mas... teve mães aqui que falou de 2 anos a 4 meses, então assim, eu fiquei até surpreso, né, por ter várias mães falando que a maioria foram acima de 6 meses, que é o tempo mínimo, prescrito aí, né, pela Organização Mundial da Saúde, né, falando que é o mínimo de nutrição. E a Daniela está falando, né, que ela conseguiu até por 8 meses. A Mari não quis mais depois, que deve ser a Mari, deve ser a filha, né? É a filha. E como você mencionou o aleitamento, às vezes com a mama não consegue, porque às vezes machucou, às vezes se sentiu incômodo, mas consegue tirar o próprio leite e dar para o bebê, né? Em vez de ser diretamente na mama, usa algum... como que é?
Que tem algum equipamento específico? Eu não sei. A mamadeira, na verdade, a questão da mamadeira com a amamentação é a confusão de bicos, né? Que as consultoras vão saber falar melhor do que eu. A confusão de bicos que é muito grande. Então, hoje, quando a criança não mama pelo seio, mas a mãe ainda quer tentar amamentar, existem alguns recursos, como translactação, né? Que você coloca uma sonda próxima ao bico do seio para a criança sugar, até para fazer com que esse leite venha mais, né? Porque a sucção do bebê faz com que esse leite venha com mais força. Tem o copinho também, que muitos consultores indicam no lugar da mamadeira, embora ele seja mais complicadinho, mas existem até vídeos hoje no YouTube para ensinar a dar esse copinho. São formas de não ter essa confusão de bico. Porque a criança, quando ela mama na mamadeira, a mamadeira tem um fluxo muito maior do que o fluxo da mama. Então, esse bebê, quando ele começa a mamar na mamadeira, muitas vezes o bebê acaba deixando esse seio de lado. Né? Mas são algumas ações que as consultoras elas avaliam caso a caso, né, para saber qual é a melhor questão. Até sobre essa enquete, é bacana também a gente pontuar que as pessoas que respondem às nossas enquetes, né, até às vezes eu faço algumas enquetes na minha página e elas fogem das estatísticas. Mas por quê? Porque muitas vezes também as pessoas que estão em contato com esse tipo de conteúdo, né, então que nos procuram, que estão lendo esse tipo de informação e tudo mais, elas já têm aí uma bagagem de informações que não é a realidade de muitas mulheres. Tem uma estatística aqui de 2018 que trazia que 38% dos bebês eram alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses, isso na região da América, e 32% continuavam amamentando até os 2 anos de idade. Então, assim, essa taxa de amamentação, quando a gente fala do nosso continente, ela é muito baixa, né? Cerca de 30% mais ou menos. E hoje acho que ainda é até menor, porque eu já vi algumas estatísticas até menores. Porque existe aí uma porção de alternativas que são colocadas para essa mulher muito mais facilmente, né? Então, a mulher, muitas vezes, quando ela procura uma consultora, né, ou procura um psicólogo para saber se está acontecendo algum problema, né, com essa amamentação, quando ela procura um profissional, ela já tentou N outras soluções. E aí, muitas vezes, ela já está na mamadeira, já está usando coisa de amamentação, já está usando outras coisas ali que já são um caminho para o desmame, que a gente fala, né? Então, existe aí muitas barreiras ainda, por isso que a gente fala que essa campanha ela não é só para as mães, mas é uma campanha para essa rede que está em torno da mãe e é uma campanha também para os profissionais, porque a gente sabe hoje que existe uma corrente forte que acaba inviabilizando essa amamentação e colocando ela muitas vezes em prova. Então, muitas mulheres que querem amamentar, mas que tem aí todo um arsenal de informação falando o contrário, falando que o leite dela é fraco, falando que o peito dela tá murcho, então ela não tá produzindo leite, falando que esse bebê tá chorando de fome. Entre outras coisas que é falada para essa mulher, isso tudo vai criando obstáculos, barreiras para essa amamentação mais eficiente, né? Entendi. Agora, sobre a queda do desejo, a ocitocina ajuda ali ao alívio, o aproximar, mas tem a prolactina. É ela que destrói tudo o negócio aí. É ela que chega e fala para a mãe, não, vamos parar por enquanto e vamos dar atenção a outras coisas agora. O marido que espere. E é o corpo mesmo. E a prolactina, tem que ler aqui, porque senão eu falo errado. A prolactina, ela está ali junto com a produção do leite, né? Então, ela serve para isso. Além disso, ela também ajuda a diminuir a sensibilidade, na parte até urinária. Ela ajuda em vários aspectos do corpo da mulher. Até mesmo porque o corpo, ele entende que a mama agora ali é o local que vai amamentar esse bebê. E a mãe é responsável. Porque se a gente pensar nos animais, né? Eles amamentam, assim que eles abrem o olhinho e já começam a andar, a mãe às vezes vai embora e os bichinhos se viram. Eles não vão morrer de fome, eles vão se virar. Já o bebê não se vira. Se ninguém for alimentá-lo até ele ganhar autonomia, ele simplesmente morre, porque ele não tem essa capacidade igual os animais têm. Né?
Então, o próprio corpo ele gera essa mudança hormonal para a mulher focar em outras coisas, vamos pensar assim. Então, o corpo entende: olha, a gente precisa. Saiu uma vida daqui, agora a gente precisa alimentar essa vida. E para a gente alimentar essa vida, a gente não pode ter, digamos que, distrações, perder o foco, Exatamente. né? E aí o próprio corpo vai alterando ali os seus desejos, ele dá uma diminuída, até mesmo porque o próprio corpo está em recuperação. Mulheres que têm parto natural, elas voltam a ter relação sexual mais cedo. Agora, as que tiveram por cesárea, como elas têm ponto, como foi mais estressante, às vezes, porque queriam parto natural e acabou não acontecendo. Então, e a dor, né? Precisa pensar também em uma nova rotina sexual. Se a mulher teve um parto natural, se for começar a ter as penetrações, pode ser que ela sinta incômodo, sinta dor. A forma de sentir prazer pode ser que seja novas posições, novos jeitos de ter pegada, porque agora é um novo corpo também. Então, se é um novo corpo, vai existir novas áreas erógenas, diferente daquele outro corpo. Então, a mãe, o pai, né, ou a parceria, vai ter que conhecer agora esse novo corpo também, e a própria mãe conhecesse os desejos desse novo corpo. Então, durante esses períodos aí de 3 a 4 meses, vai ter essa queda mesmo, porque o corpo entende, ó, vamos focar no quê? Nesse bebê, né? E aí a Sim, mãe começa a sentir a culpa. Então, tá tudo bem não ter desejo, né? É claro que existem sim. exceções, sempre vai existir exceções. Tem mãe que teve bebê e já tá ali já tendo relação sexual, tranquilo, porque estava com um desejo muito grande. Então, tudo bem também. Só tem que tomar Sim, sim. cuidado, né? Porque um corpo pode estar machucado, o corpo ele tá voltando ali, tentando voltar, que demora aí pelo menos um ano, né? Para o corpo ir para o lugar o que tem que ir certinho, né? O útero que fica enorme, né? Quando a Sim, mulher ele tá. sobe o útero, né? Ele vai esse útero Isso, demora para voltar para o lugar e os órgãos também. A gente fala hoje, isso, existe uma recomendação da mulher esperar cerca de 40 dias mais ou menos, que é o famoso resguardo, né, para voltar às isso. suas atividades não só sexuais, mas aos exercícios mais intensos, né, voltar à vida ao normal. Porque é aquele período em que os hormônios vão se realinhar, em que esse corpo vai voltar mais ou menos, né? Tá aproximadamente ao estado pré-gravídico, mas eu gosto sempre de lembrar as mulheres e aos maridos também que a Aham. gravidez, ela não é só uma lacuna, né, na vida dessa mulher, que ela entra a gravidez, saiu a gravidez, voltou aquela mulher. Não, é um outro corpo com uma nova mulher que vai renascer depois dessa Sim, maternidade. Então, toda essa redescoberta, né, isso que você falou é bem importante, até da mulher se conhecer, porque quando a gente fala de sexualidade no pós-parto, a gente está falando muito mais desse processo da mulher se reconectar com o corpo que ela tem hoje, né? Dela entrar em uhum, contato com esse corpo, olhar essas novas marcas, ela se permitir se sentir também, porque essa mulher muitas vezes ela não consegue nem se olhar no espelho. Então eu já atendi, por isso. exemplo, uma paciente que ela quebrou todos os espelhos que ela tinha na casa, porque ela não suportava olhar para Hum, esse corpo dela no pós-parto. Então, quando a gente fala de sexualidade, isso acho que é uma coisa que você traz brilhantemente, né? A gente não está falando do ato sexual em si, a gente está falando de isso. toda uma construção que essa mulher vai carregar na vida dela, né? E de todo esse olhar que ela vai ter sobre esse corpo, né? Do toque do corpo, do que ela sente prazer agora. Muitas mulheres relatam realmente que elas sentem prazer em locais diferentes, com estimulações diferentes, e essa mulher vai ter que ter contato com isso para ela descobrir essa nova sexualidade ao seu tempo, Uhum, né, com paciência, né, com diálogo com o parceiro, porque existe essa pressão, né, muitas vezes, porque o homem e a mulher muitas vezes se encontram em faixas diferentes, né, dessa vida a dois, e precisa ser comunicado tudo isso para esse casal se realinhar, se reencontrar também como casal, né, não só como casal sim. parental, mas como casal conjugal também. É que é uma nova rotina que surge para os três, né? E
os três, né? Porque assim, quando as pessoas casam, elas têm uma relação a dois, se for uma relação aí monogâmica. A partir do momento que nasce um filho, se for um, vai ser uma relação a três agora, porque agora são Sim. três pessoas, né? Até mesmo porque são agora os pais, eles vão ter três papéis, que é de homem, que é o de mulher, que é o de mãe, que é o de pai, que é o de esposa e que é o de marido, né? Então, assim, aumenta as responsabilidades, alterna a rotina e o filho vai ter o papel de filho, né? E essa nova rotina que antes eles tinham a liberdade, agora não vai ter. Então vai ter que ser programado o sexo, às vezes. Vai falar, vamos deixar o filho lá com a minha mãe, né? E aí a gente vai dar uma saída, Sim. porque o namoro não pode deixar de existir. Mas nesse primeiro momento de amamentar, aonde fica o homem daí, né? Um homem ou uma Sim, sim. parceria. Como que vai fazer com tudo isso agora? Porque enquanto a mãe tá lá fazendo de tudo, até mesmo tem medo, às vezes, de deixar as pessoas chegarem perto, né? Fica um pouco leoa, né? Vamos proteger aqui a minha cria, Sim. não quero ninguém perto, que eu que sou a mãe, eu que entendo, eu que sei como cuidar do meu filho. Então, assim, é importante inserir o pai nessa história, principalmente ele entender a semana, né? Por que que será que é Exatamente. importante? E isso para quem assistiu a live ou para quem vai assistir e ainda não tem filhos, já vai planejando, já vai se imaginando, né? Fala, olha, tá preparado para isso? Porque vai ser assim. Ou pode ser Sim. melhor. Mas a gente é bom já pensar num cenário mais conturbado, porque daí se for melhor, tá no lucro, né? Então já pensa num cenário mais avassalador, assim, que seria uns 4 meses aí sem querer ver o marido, vamos pensar, né? Não chegue perto de mim. E aí o marido vai fazer nesses 4 meses o quê? Daí ele vai ter que planejar, o casal vai ter que entrar num acordo, vai buscar então o quê? Masturbação, o que que vai fazer? Porque o desejo dele vai estar Sim. lá, né? Sim, E o não, e desejo esse dela não vai casal, existir, né? Não vai existir porque o exatamente. próprio corpo está trabalhando em outras coisas, né? Isso desde o bebê nascer, né? Até na gestação a gente percebe uma diferença muito grande. Então, algumas mulheres relatam que sentem, perdem totalmente a libido e algumas mulheres vão se sentir com mais desejo sexual na gestação. Da mesma forma, os Uhum. maridos também se encontram nessas posições. Então, o importante é o diálogo, né? Como a gente sempre fala, essa comunicação, partir do princípio o que é óbvio para você não é para o seu parceiro ou para sua parceira. Então, comunicar tudo isso e até para poder entender que às vezes o marido se sentindo rejeitado ali, na verdade ele só está com uma esposa que está muito em cima do bebê. Então, esse tipo de Uhum. diálogo vai trazer uma compreensão diferente para esse casal, que aí ele vai esperar o tempo desse casal. Cada família vai saber da sua realidade, do seu tempo. Então, Sim, para além claro. dessa cobrança, é importante que o casal entenda o seu momento e que seja um momento prazeroso Isso. para os dois, né? De fato. E aí, então, o casal que vai ter o seu momento aí, quando a mulher se sentir à vontade, lembre-se que a sexualidade, a relação sexual de um casal, não necessariamente tem a penetração. Então, Uhum. pode ser que um carinho, pode ser que um dormir de conchinha vai ser já uma coisa ó, super legal entre eles, né? Uma massagem, tomar um banho juntos, de um momento que a criança estiver mais calma lá dormindo. Então, não deixar também o namoro desse casal se diluir, né? Sim, Saber lembrar, sou mãe, ok, tenho responsabilidades novas, mas antes de ser mãe, eu também era esposa e ainda sou. Então também preciso lembrar disso. E sou mulher também, preciso me cuidar, preciso me amar, preciso me desejar, né? E eu tenho ali, sim, a parceria tá ali, ele escolheu estar comigo, então também preciso dar atenção para ele. E às vezes um momento, sabe aqueles momentos de spa que a gente tem no banheiro, que a gente não vai no sim. spa, mas a gente faz um spa em casa, aí faz o seu spa e deixa o seu marido aproveitar o bebê, cuidar do bebê, sentir como que é essa pressão, né? Ih, começou a chorar, não quer parar de chorar. Tem que aprender a encontrar o equilíbrio aí, né? E é Sim. importante tudo isso e também conhecer todo esse processo da maternidade, né? Eu sei que às vezes a parceria, né,
trabalha mais, não acompanha em todas as consultas, não acompanha no processo, por N motivos, mas isso não significa que depois não possa saber, não possa contar, não possa conversar sobre isso, ou usar a internet. Está no trabalho, deixa eu ver aqui um vídeo, mulher amamentando, quais as dificuldades, né? E ver Sim. lá as dificuldades, ver deve ter no Google aí os peitos, a mama de algumas machucadas, pela... Conversar dentro de casa mesmo ajuda muito, porque essa Isso. realidade muitas mulheres acabam escondendo mesmo. Tem muitas mulheres que se sentem mal mesmo de estar com a mama ali machucada, né? De estar com o seio machucado. Acho que minha filha entrou na minha live. Minha filha tá aqui, ó. Ó, tava Então, falando de mamar, tá ouvindo já a apareceu aqui, alimentação. tá querendo aqui a mama dela. Mas a gente fala muito desse casal que vai precisar se reencontrar, que vai precisar se Uhum, reconectar. E é ok, sim. mas o importante é entender o seu momento, entender o momento que a sua família está vivendo e dialogar sobre Uhum, isso. Porque muitas vezes essa mulher esconde a mama machucada, né? Por vergonha, por achar que o marido vai perder o desejo. E muitas vezes nessa comunicação, esse casal vai se encontrando de uma forma diferente, né? Diferente da época antes da isso, gravidez, eles vão se reencontrar também. Essa mulher vai se isso, reencontrar, esse homem vai se reencontrar e esse casal vai se reencontrar também. Né, de uma forma exato. diferente, de uma forma dentro das suas possibilidades também. Que não é menos gostoso por isso também. Quando eles conseguem se descobrir enquanto casal de novo, vale muito a pena. Passar por esse processo vale muito a pena, né? Sim. Deixa eu ver quem comentou, acho que alguma coisa aqui, foi o Luciano que colocou. Parabéns, Emerson, por mais uma live. Opa, subiu aqui. Parabéns por mais uma live, muito bom mesmo. A Débora também, parabéns por esclarecerem, por esclarecimentos, né? É, e é isso, então, né? A nossa live sobre aleitamento, o bem-estar da mãe, do bebê. E quanto mais informações as pessoas passarem, quanto mais natural esses assuntos forem, menos prejuízos vamos ter na nossa vida, né? Então, quanto mais essas campanhas serem faladas naturalmente, quanto mais for natural ver uma mãe amamentando ali seu filho no banco, em qualquer lugar que seja do mundo, né? Não olhar aquilo como, nossa, que Sem ter que se feio, tá cobrir, amamentando. né? Isso, tá amamentando. Não, gente, tá a hora tá alimentando, não tá provocando ninguém, mostrando o seio na rua para as pessoas. Tá no momento ali íntimo entre mãe e filho, que é o momento como se ela estivesse comendo um prato de comida ali, só que ela não tem essa possibilidade agora de comer o prato de comida, tem que ser pelo aleitamento ali, né? Então, e isso é importante para os homens também aprenderem a entender a diferenciação, né? Isso normalmente muitos homens têm esse preconceito, né? Não gosta que a mulher amamente em lugares abertos, coloque Sim. cobra, por falta de conhecer, de entender do significado desse momento, que não é nada erótico, não é erótico isso. Isso é um momento de carinho, de segurança, que, por sinal, vai fazer toda a diferença na parte psicológica dessa criança no futuro. Porque uma criança que tem um processo de aleitamento correto, prolongado, independente, né, como você mesma disse, Débora, se foi na mama ou não, mas teve um processo de aleitamento adequado e amoroso, cuidadoso, essa criança vai crescer segura, né? Ela vai crescer forte, né, em todos os sentidos, no sentido nutricional, no sentido físico. Eu era bem magrinho, só que eu era magrinho, mas mamei até os 3 anos de idade, então eu tinha os ossos mais fortes. Aí vamos dizer que a minha saúde sempre foi boa, talvez, né? Grande parte dessa Sim, responsabilidade sim. foi ter essa essa minha gula, né, de ficar até os 3 anos mamando e por minha mãe ainda ter leite, né, para amamentar, né. A outra pessoa que colocou aqui 5 anos, 5 anos já é uma criança que tá indo para a escola já praticamente, Sim. né. Então já é bem grandinho, mas aí não é uma questão de falar se é certo, se é errado. A questão é de saber aproveitar esse processo que é de grande intimidade com os bebês e com o filho. Deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa, Débora.
A Daniele Uhum. colocou, acredito que na importância de trabalhar com o casal sobre as expectativas, sobre o processo materno e a reorganização familiar. É, trabalhar mesmo com o casal realmente esse pós, né? Porque é Sim. vendido uma história muito bonita para o casamento, né? Para o namoro, para a maternidade. É uma vendida uma história bonita, mas a realidade é outra. Certo, Exatamente. Débora? Acho que a gente tem, acho que uns segundos aí que vai desligar já. Não, tá Boa certo. Queria noite, agradecer. gente. Boa noite, pessoal. Qualquer coisa, chama a gente no direct, tá bom? Um Isso, beijo pra obrigado, viu, vocês. Débora? Boa semana para todo mundo aí. Obrigada. Tchau.